vamos fazer aí aprender a ausculta pulmonar. O que eu gosto de fazer antes de ensinar o procedimento em si? Porque o procedimento de colocar o estetoscópio no peito do paciente não é difícil, não é complexo, ao contrário, ele é até bastante simples. Aí o que nós vamos aprender? Como a turma é bem pequenininha, né? Nós vamos aprender também, primeiro a gente vai aprender a escutar um pulmão normal, depois eu vou trazer alguns sons pulmonares para a gente aprender a diferenciar, mas o objetivo principal é a gente aprender a avaliar o pulmão normal. Quando a gente pensa na mecânica respiratória, no sistema respiratório, quais processos acontecem na respiração? Eu estou lutando para ficar acordado. Depois de um plantão de 12. Você inspira. Inspira. Você inspira para quê? Para puxar o oxigênio. Isso. Então nós temos aqui inspiração. Isso. A inspiração nada mais é do que um dos processos que acontece na primeira etapa. Beleza, você inspira para puxar o oxigênio. Depois você faz o quê? Libera. Isso. Expira. Expira. Então, inspiração. Expiração. Beleza? Como você mesmo falou, o objetivo da inspiração é pegar o oxigênio. E o objetivo da expiração é a expiração. Jogar o gás carbônico para fora é tão importante quanto jogar o oxigênio para dentro. Tá? Então essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Quando eu estou avaliando a máquina respiratória, eu preciso entender e aceitar que pegar o oxigênio é tão importante quanto eliminar o gás carbônico. Porque não adianta nada você ter uma inspiração eficiente e uma expiração ruim. Precisamos dos dois contextos. Isso daqui é o transporte. Transporte de gases. E quando a gente trabalha com ausculta, eu estou apenas aqui. O que nós vamos aprender de ausculta, eu estou apenas aqui. Na parte de transporte de gases. Tudo bem? Para onde eu pego o oxigênio? Pelo nariz. E para onde esse oxigênio tem que ir? Para o pulmão. Me interessa encher os pulmões de oxigênio? E a outra parte está lá. Só tem um. Ficou lá e eu não vi. Na hora que eu peguei eu não vi. Me interessa encher os pulmões de oxigênio? É os pulmões que eu quero encher de oxigênio? Não só os pulmões. Não só os pulmões. Circulação? As células Que circulação? sanguíneas não precisam de oxigênio. Então, aqui o que interessa é mandar esse oxigênio Hemácia. dos pulmões para o sangue. Aí sim, vai lá para as hemácias. Esse processo em que o ar sai dos alvéolos e vai para as hemácias se chama hematose ou trocas gasosas. Deixa eu só pegar uma lenda aqui. Saí da porta. Tudo bem? As trocas gasosas é a hematose. E na hematose nós temos tanto a parte de oxigênio quanto a parte de gás carbônico.
oxigênio, ele vai sair dos alvéolos. A hematose ela vai acontecer lá nos alvéolos. Aqui, senhorita. Está. Bom dia, senhorita. Ela nunca veio aqui. À vontade. Não se preocupe. Tudo ótimo, graças Ela a Deus. nunca veio aqui, né? Não. Não se preocupe. Tá tudo certo. Não tem, mulher. Tá jogando Aqui. aqui do lado. Dos alvéolos, o oxigênio ele vai ser transportado para quem? Para a hemoglobina, que vai estar lá nas hemácias. E aí, quem que eu vou avaliar, né? E aí você tem até exame de sangue que mostra o hematoma. Aqui, nessa parte, nós vamos avaliar o paciente por meio da saturação capilar mais exame de sangue. Nós já vimos lá indiretamente na avaliação da pele que quando a gente avalia a pele do paciente, quando a gente avalia coloração de mucosa, coloração de palma das mãos, nós estamos avaliando indiretamente também a quantidade de proteínas que o paciente tem e a quantidade de hemoglobinas e hemácias que o paciente tem. O gás carbônico, ele vai sair do plasma. Então aqui ele vai sair dos alvéolos e vem para cá. E o gás carbônico ele sai do plasma. É aqui que eu avalio que circula o gás carbônico. E como é que eu avalio a quantidade de gás carbônico que existe circulante no plasma? Aqui você vai ver a gasometria Eu ia perguntar isso agora. arterial. A aula é completa. Eu não vou pegar apenas o estetoscópio e falar assim, lobo superior, médio, inferior, né, segmento apical, segmento anterior, segmento anterior. Não. Nós vamos aprender a primeiro entender o que é a mecânica respiratória, para depois ver o que eu avalio na mecânica respiratória. Tá? Aqui, ainda até faltando. Aqui eu coloquei a ausculta, aqui eu também coloco frequência respiratória e aqui eu também coloco padrão respiratório. Esse é o objetivo. Tá? Aí nós vamos ter um segundo momento, que é o transporte 3. Transporte de gases. E o transporte dos gases acontece depois que tem a hematose. E no caso do gás carbônico, antes de ter a hematose, o transporte de gases é isso aqui. Porque quando eu avalio a gasometria, quando eu avalio o exame de sangue, quando eu avalio a saturação, significa que esses gases já estão no sangue. Esse processo de troca gasosa da hematose eu não consigo ver. Isso eu não consigo avaliar a troca que acontece lá no alvéolo. Eu vejo a quantidade de gases que está circulando
quarta parte do processo respiratório, que é como você mesmo bem disse, que eu quero encher o pulmão de oxigênio, é o pulmão que eu quero encher. O que é que eu quero encher? Hemácia? Aí eu mando o oxigênio para as hemácias, está tudo certo? Não, porque tem que circular, né? Circular por quê? Para quem que eu quero levar o oxigênio? Corpo? Pulmão. Qual parte do corpo? Pulmão. Pulmão. Então, se o O oxigênio... cérebro também, né? Para o cérebro. Porque o sangue circula no corpo todo. Então, para quem que eu quero levar? Para Pro corpo células, todo, para pra tudo. Isso, Para para as células. células. Não me interessa se o oxigênio ficar parado no pulmão. Perfeito? Tem que ir para as hemácias. Não me interessa este oxigênio ficar parado nas hemácias. Eu quero que ele vá para as células. Tudo bem? Beleza? Ótimo. É por isso que lá atrás eu falei para vocês, dá um Google aí, vê a quantidade de HB e HT dos exames sanguíneos, né? Vocês viram, hoje não precisa, o HB vocês viram que varia lá de 4 até 6 milhões, não é isso? Nós vimos que as hemácias vai variar de 8 até 12 e nós vimos que o hematócrito, o hematócrito eu sempre esqueço. Então aqui nós vamos ter de novo, ó, trocas gasosas. Essas trocas gasosas vai acontecer entre quem? Hemácias e hemoglobina com as células do corpo. Não entendi daí. A ver com... Não tem nada a ver as plaquetas com a gasometria. Não, plaqueta não. Não? Plaqueta não. Não, Tá. não. Plaqueta não. Tá? Então aqui eu vou mandar o oxigênio das hemácias para as células do corpo. E as células do corpo, elas vão mandar o gás carbônico, não mais para as hemácias, ela vai mandar para o plasma. Eu gosto de pegar essas aulas com vocês, porque eu aproveito e faço já uma revisão e um reforço de anatomia e fisiologia. Vocês precisam entender. Quer ser bom clínico? Precisa ser bom no bom. E o que é bom no bom? O bom no bom nada mais é do que você precisa entender anatomia e fisiologia. Se você não entender anatomia e fisiologia, não tem como você fazer a avaliação. Você até pode colocar um estetoscópio no pulmão de qualquer pessoa. Essa é a parte mais ridícula. É fácil. É treino. E a escuta pulmonar, não tem como você errar. É muito fácil. A ideia é o que você está avaliando. Então, quando a gente pensa na fisiologia respiratória, o que me interessa é eu pegar o ar lá na inspiração e mandar este ar para as células do corpo. E retirar o gás carbônico destas células do corpo e mandar para fora do corpo pela expiração. Mandar o gás carbônico para fora ele é tão importante que o gás carbônico também é eliminado do corpo pelo xixi, pela urina. É complexo, né? Então a eliminação do gás carbônico, vou só colocar aqui uma observaçãozinha, ele também, quando é no plasma, ele também é eliminado pela urina. Por isso que quando você faz xixi, você escuta o barulho. Não é que a urina está batendo na água da latrina. Não, é o gás carbônico. Igual.
a cerveja, do refrigerante. Tudo bem? Nesta primeira parte, dúvidas, angústias, frustrações. Manda não. Tá gravado. Depois vai ficar lá a aulinha pra... Professora, eu sou do tempo do ronco ainda. Eu tenho que escrever tudo. Tudo bem, não tem problema. Eu sou do tempo do ronco. Eu não aprendo vendo vídeo, eu não aprendo vendo nada, eu tenho que escrever. Eu estudava muito. O meu curso de Direito ele teve muitas falhas. Passei pela pandemia, abri restaurante, fechei restaurante, fali, tive a minha filha, fui morar em Santos. Quando eu Agora eu não fali, tenho mais como. quando eu fui à falência, nossa senhora, eu perdi tudo. Então foi um curso bem difícil. E aí eu aprendia muito quando eu achava um professor que eu gostava da metodologia e eu ficava assistindo a aula desse professor tipo umas 1000 vezes. Umas 1000 vezes. Eu ficava... Aí, óbvio, eu não gosto de escrever. Eu gosto de digitar. Eu sou do tempo do ronco. Eu prefiro Eu uma aceito vida. essa bolinha. Eu gosto de digitar. Como eu falei pra vocês, lá atrás, quando eu era adolescente, eu fiz um dos cursos mais chatos da minha vida, mas pra mim hoje eu vejo que foi um dos cursos mais importantes. Digitação. Chato. Pensando num curso chato. Então vamos lá. Primeira parte que a gente vai avaliar. Inspiração e expiração. Inspiração e expiração. Inspiração e expiração. Ok? Essa é a primeira e a parte mais fácil que a gente tem para avaliar as pessoas na sua mecânica respiratória. Quem me inspira? Quem me inspira? Melhor, qual parte do corpo que exerce ação na inspiração? Nariz. Quem? Nariz. Sim, mas por que o ar entra dentro do Nas corpo? narinas. Puxando. Quem está puxando? As narinas? As narinas? Não, o pulmão. O pulmão? É uma boa pergunta. São as Sem uma boa narinas. resposta. Você consegue tragar e manter a fumaça só no rosto? Não é isso? Não é o que vocês fazem com o narguilé? Os seus amigos... I wanna love you. Não tem alguns que deixam parado na boca? Você consegue fazer... E deixar parado na boca, beleza? Sem mandar pro... Sem mandar pro pulmão. Você consegue puxar e não tragar, não é isso? Sim. Não é assim que falam que tem que brincar com o narguilé, o narguilé, né? Cada um fala de um jeito. É os alvéolos que puxam? É os alvéolos que puxam? Não, porque pode ir pro pulmão. São os alvéolos que puxam? A célula? A célula? Não sei, é algum trem aí que puxa. Algum Alguém trem? puxa. Não, isso! É a mineira que vai. É o trem, velho. Sabia que o olho do mineiro é o maior olho do mundo, né? Sério? É, porque no olho de todo mundo entra um cisco. No do mineiro entra um trem. Que mineiro. Você é mineiro? Né? Da onde vem esse trem? É isso? Pode falar. Eu tô tentando aqui puxar minha expressão e ver o que tá puxando aqui. Então. Costelas, a parte torácica. As costelas, a parte torácica, olha, já estamos chegando É, bem, chegando lá. As costelas, a parte torácica. Então vamos primeiro colocar, quais são É o as estruturas? Olha que bonito, né? O diafragma é uma das estruturas que exerce ação. Perfeito, muito bom, Malena. Olha. Muito bom, ai que orgulho, né? deixa ela, que ela vai
Não é, mas eu tô falando. Claro, doutora. Deixa ela no diafragma dela. Você está achando que ela é uma enfermeria qualquer? Não, ela é uma enfermeira de respeito. Tá achando que ela é pouca bosta? Não, pelo contrário, mano, é uma mulher enorme. Tá achando que é pouca bosta? É uma bosta toda. É enorme. É enorme. Eu andando ontem, eu parei na rua e falei assim, eu conheço essa gigante. Então, ótimo. Antes da gente entender, mas sim, Malena, o pulmão não faz nada. Os alvéolos não fazem nada. Absolutamente. Eles só recebem o ar. O ar, ele entra pelo nariz. No meu caso, pela boca. Isso, ou ele pode entrar pela boca. Perfeito, mas é isso mesmo. Já ia parar. Por que a gente respira pelo nariz e não pela boca? Porque o nariz faz 3 coisas. Ele filtra. Olha que bonito, essa menina é sensacional. Filtrar. Pronto, elogiou demais agora. Acabou o brilho. Acabou o brilho. Não, pelo contrário, continua brilhando. Mulher é sensacional, ó. Espetáculo de mulher, né? Que beleza, hein? E umidifica. Umidificar, olha a outra aí também que é Eu lembrei do Lau. umidificar e... Tá, sufocou demais o artista, né, professor? Não, pelo contrário. Aquecer. Lembra quando eu falei pra você? Pega pra sua filhinha e coloca uma máscara? Ah, sim. Okay? Foi. E quando eu entendo essas coisas, eu vou pensando em estratégias. Então, esse é o lado bom de respirar com o nariz. E qual que é o lado bom de inspirar com a boca? E tem um lado bom de você puxar o ar pela boca. A boca aquece o ar? Não, a boca não aquece o ar. Não aquece o ar. A boca filtra o ar? Não, a boca não filtra o ar. A boca umedece o ar? Não. Morre direto. Por isso que quando a gente inspira pela boca, a gente sente um desconforto na garganta. Quem tem problemas nasais acaba tendo problemas na garganta, não porque puxa a sujeira do nariz para a garganta, mas sim porque respira pela boca. E aí não tem esses 3 aspectos que acontecem. Mas tem uma vantagem de respirar pela boca. O ônibus está saindo. E você fala, eu não vou perder esse ônibus de jeito nenhum. Aí você sai correndo igual a doida, desesperada. Quando você entra no busão, o que você faz quando você consegue entrar no busão? Dá respiração profunda. Como? Tipo, fôlego. Por quê? Porque o nariz não ia conseguir mandar a quantidade de ar suficiente que o teu corpo está pedindo. Então, a vantagem de respirar com a boca, qual que é? A passagem maior de ar? Isso, maior quantidade de ar. Por isso que às vezes a gente vai pegar paciente que respira com a boca. E hoje a aula não é disso. Mas vocês que já estão na prática, vocês vão ver muitos pacientes que você coloca o cateter nasal e ele fica... Por que ele está respirando com a boca? Porque ele precisa de uma quantidade maior de ar. Aquele cateter está servindo para alguma coisa? Não. Compensaria mais você tirar o cateter e deixar ele na entrada da boca. Que é, pelo menos ele puxaria uma quantidade de oxigênio. Tudo bem? Ou, o ideal, tira o cateter e põe uma máscara. Tudo bem? Então eu consigo uma maior quantidade de ar. Tudo bem? Beleza. Depois que o ar sai do nariz e da boca, ele vai parar. Então, aqui começa na faringe, no nariz e na boca. Vai parar. Isso. Nós temos as índices, né? 2 e 3. 2 e 3. Nós temos a ringe, né? Olá! Nós temos aqui a ringe. Ringe. Você tem que pedir desculpa para
você mesmo. Quem perde o conteúdo é tu. Não somos nós. Bom? Na mais que vem de moto, pô, trânsito para motoqueiro não existe. Não, não existe, mas o trampo. Beleza? Quem vem primeiro, a Fá ou a Lá? Nós temos aqui, né? Aringe, aringe. É só você lembrar do alfabeto. A, B, C, D, E, F. Então quem vem primeiro? F. G, H, I, J, K, L. Segundo vem depois da laranja. A faringe, ela só é um tubo. Um tubo. Então eu observo aqui. O ar ou ele pode entrar pelo nariz, ou ele pode entrar pela boca. Ok? Chega mais pertinho. Então, mais pertinho. Não, fica na frente da câmera, Luiz. Tem cadeira aqui, não precisa puxar não, tem mão. Vamos sentar depois da visão. Nós temos aqui, ó. O ar ele entra pela narina, né? Ó. O ar ele vai entrar pela narina. Vai sentar aí sozinho porque. O ar ele vai entrar pela narina. E aí ele vai passar pelas conchas nasais e vai sair. Esse buraquinho aqui atrás se chama coa. Coana. Isso, coa. Abertura posterior do nariz. Se o ar entrar pela boca, ele vai passar pela uva. Ok? E aí percebe que eu tenho um tubo aqui no fundo. Este tubo aqui no fundo é a laringe. Aí eu vou ter o tubo que está atrás do nariz, o tubo que está atrás da boca e o tubo que estaria atrás da... aqui eu falei lá, né? Não é lá, é Fá. Nós temos a faringe, então eu tenho o tubo que está atrás do nariz, o tubo que está atrás da boca e o tubo que está atrás da laringe. O nome desse tubo é nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Ok? É só a região onde a gente tem esse tubo. Tudo bem? Então eu observo, o ar ele entra e ele vai para o tubo. Por que que ele é aquecido? Ele é aquecido nas conchas nasais. E onde ele é filtrado? Ele é filtrado primeiro nos pelos da narina, segundo no vestíbulo nasal. O que que é o vestíbulo nasal? É onde o seu dedo para quando você enfia o dedo no nariz. É aquela paredinha no final da narina. Ok? Então aqui eu tenho a primeira filtração. A segunda filtração é o excesso de muco que é produzido pelas conchas nasais. Não pelas conchas, mas pelo tecido mucoso que reveste as conchas nasais. E este muco é esse que vai filtrar, aquecer e umedecer. Eu não tenho esse muco na boca. Por isso que a boca, ela consegue puxar uma quantidade de ar maior, mas eu não tenho. Ela não consegue umedecer, nem filtrar, nem aquecer. E aí se você respira o ar pela boca, o ar vem seco e sujo. Por isso que pessoas que têm problema no nariz também vai ter problema na boca. Por quê? Porque você vai ter que respirar de alguma forma. Ok? Tudo bem? Ótimo. A aula não é de intervenção, mas aqui vai a primeira dica. Eu não posso manter as conchas nasais sujas. Qual que é a primeira coisa que a gente orienta os nossos pacientes? Sempre é suar o nariz. Isso a gente até falou, né? Eu mostrei os vídeos. E a gente também tem a conexão daqui. A gente tem a conexão da nasofaringe com a tuba auditiva, ok? E aí essa parte aqui, ó, onde a gente vê a cartilagem tireoidiana, esta parte é a parte da laringe. Qual que é a importância da laringe?
Coloca a mão aí no gogó de vocês, por gentileza. Engole. Quando a gente engole, a laringe sobe. Então eu vou ter aqui em cima a língua. Ok? Aqui atrás é o esôfago. Aqui na frente eu vejo a laringe e a traqueia. Quando a gente engole e presta atenção no que a língua faz no céu da boca. Ela empurra o céu da boca. E quando ela empurra o céu da boca, ela traz o esôfago e fecha a epiglote. Qual que é a principal função da epiglote? Evitar que o alimento caia na traqueia, fechando a traqueia no momento que a gente engole. Quando a gente termina de engolir, o que acontece com a traqueia? Ela cai. E aí quando ela cai, ela fica o tempo inteiro aberta. Porque a gente engole de vez em quando. Mas a gente respira o tempo inteiro. Ok? Então quem puxa o ar são as narinas? Não. Só vou mostrar aqui para vocês a animação de onde vem o ar. Como muito bem disse a Malena, quem vai puxar o ar é o músculo diafragma e os músculos intercostais. Ela até falou costelas, mas não são as costelas. As costelas é o que a gente está vendo ali no esqueleto. O osso não vai fazer nada, o osso só serve para sustentar e proteger, neste caso aqui, da mecânica respiratória. Tira foto que você tem aí, filho. Olha o trem de novo. Toma uma máquina dessa, filho, põe pra usar. Olha o trem, isso! Olha a imagem perfeita. Ô, Vitor, tá enquanto o carro. Ó. Vocês conseguem ver aí? Sim. Estão vendo aí? Acho que a Marina tá fazendo. Tá vendo? Vamos ver sim. Então nós vemos aqui, ó, o pulmão se esvaziando. O pulmão é só isso daí. O pulmão é só isso daqui. Como é que essa estrutura vai conseguir mexer? Puxa o ar bem forte. Como é que ela vai conseguir mexer com essa quantidade de músculo e de peso? Vamos imaginar uma mulher que tenha mamas grandes. Pô, tem tórax que pesa, mais de 10 quilos, que a mama da mulher é enorme. Tem pessoas que são obesas, né? E o tórax desse indivíduo vai pesar também mais de 10 quilos. Como é que isso aqui vai conseguir abrir isso aqui? Não é ele. A gente consegue ver aqui embaixo? Esse daqui de baixo, quem que é? O diafragma. Ele tem várias funções. Uma delas é separar o tórax do abdômen. Ok? Por isso que quando a gente respira com o diafragma, a gente tem a ampliação do volume abdominal. Por quê? Porque ele empurra os órgãos abdominais para baixo. Aqui já serve até para o seu paciente fazer cocô. Ajuda o seu paciente a evacuar. Aqui já serve até para você reduzir o volume abdominal. Por quê? Porque o que é mais importante para o corpo? Se alimentar ou respirar? Os dois são importantes. Mas o respirar é mais importante do que o se alimentar. Você fica uma semana sem comer nada. Você não consegue ficar
5 minutos sem respirar. A partir do 4º minuto, pessoas normais já desmaiam. E a partir do 7º minuto, pessoas normais já têm morte cerebral. O Lão falou nas primeiras aulas que depois de 1 minuto já começa a perder os neurônios já. Aí depende. Isso pessoas normais, ok? 1 minuto é muito pouco tempo, né? E aí eu não sei o que ele disse, se foi uma parada cardiorrespiratória, tá? Mas com certeza a partir do 7º minuto o indivíduo já tem morte. Então nós temos o pulmão é isso aqui. É essa bexiga. Isso é o pulmão. Vamos ali comigo, por favor. Isso é o pulmão. Quem que seria o pulmão aqui? A bexiga. A garrafa seria o quê? O tórax. A garrafa é o tórax. E a parte branca seria o diafragma. A parte branca que está sendo puxada para baixo para cima é o diafragma. O pulmão enche sozinho. Eu não vou explicar aqui a mecânica, a física da diferença da pressão dos gases, porque é a diferença de pressão. Você reduz a pressão do tórax interna do pulmão, aí o ar ele é empurrado para dentro. Parece que você está puxando. Não, mas se você puxar só com o nariz, ó, ele não chega no pulmão, você continua com falta de ar. Você precisa mexer no tórax. Ou você vai mexer os músculos intercostais, que são os músculos entre as costelas. Para quem gosta de comer carne, quando eu comia carne, era a parte para mim mais gostosa, os músculos das costelas. Ou você mexe o músculo diafragma. Ou você mexe os dois. Porque para você mexer o músculo diafragma é treino. Para você mexer os músculos intercostais, você pensa na sua respiração, você fica, puxa o ar, solta o ar, puxa o ar, solta o ar. Sim, você consegue coordenar a respiração. Mas a parte dos músculos respiratórios, que são músculos esqueléticos, elas têm um processo de funcionamento autônomo. Aí você tem relação nervo vago, nervo frênico, nervo frênico, tronco cerebral, né, que cria todo um processo de automatismo. Nós respiramos sem pensar. Mas, como são músculos esqueléticos, eu consigo controlar. Quero puxar com os tórax, beleza. Quero puxar com o diafragma, eu escolho qual é o músculo. Ah, professor, eu não sei respirar, né? Técnica de hospital. Respira com a barriga. Eu não sei respirar com a barriga. Você não está respirando com a barriga. Você está respirando com o músculo diafragma. Você só fala para o paciente, respira com a barriga, porque o músculo diafragma. Você consegue controlar. Mas a respiração, ela acontece de forma autônoma. Eu não preciso pensar para respirar. Aí ela vai acontecer dessa forma. Então aí ele está mostrando tanto a ação do músculo diafragma quanto a ação dos músculos intercostais. Parece tipo um vácuo, né? Eles vão chamar de vácuo abdominal. Não existe vácuo abdominal. Aqui nós não estamos falando dos músculos abdominais, não. Então, aqui eu só quero que vocês prestem atenção nos músculos do tórax e no músculo diafragma, nos músculos intercostais e no músculo diafragma. Porque eu falei para vocês que nós vemos a frequência e o padrão respiratório. Depois que ele passa pela laringe,
aí lá na traqueia nós temos a bifurcação. Ok? A bifurcação da traqueia. Porque aí eu vou ter, a partir da bifurcação, ela vai se chamar brônquios. Até a bifurcação, ela se chama traqueia. Tudo bem? Bifurcação ela é bem famosa, carina. E aí eu vou ter, pena que eu não trouxe do outro lado, 3 pulmões esquerdo, 1, 2, 3, e eu vou ter 2 pulmões. E aí essa bifurcação vai se transformar em galhos como se fosse uma árvore. Então, por que é chamada de árvore brônquia? Porque ela parece uma árvore, só que ela está de ponta cabeça. Se a gente inverte, a gente consegue perceber que uma árvore. Eu tenho o tronco e os galhos. E lá na ponta dos galhos nós temos quem? Se fosse uma árvore, as folhas. No caso, quem são as folhas da árvore respiratória? Os alvéolos. Então eu vou ter laringe, depois da laringe eu vou ter traqueia, depois da traqueia eu vou ter brônquios, depois dos brônquios, bronquíolos, na verdade ela é até mais ainda, depois dos brônquios. Percebe que aqui eu tenho 2, né? 2, certo? Aí já a gente para para o intervalo, vocês tomarem o café. Brônquios principais, hoje está todo mundo estudando para ver, na cara de todo mundo. Brônquios principais, depois nós vamos ter brônquios lobares, depois nós vamos ter brônquios segmentares. Vai fazer um ramo, né, na verdade. Exato. Por isso que a próxima vez que vocês olharem uma árvore, você vai ver, eu tenho um tronco que é grandão, grosso. Um galho, quer dizer, eu tenho um tronco, depois eu vou ter um galho grosso. Aí depois, percebe que eu tenho 2 aqui, ó? Então esse primeiro galho é o principal. Esses 2 aqui, segmentares. E aí esses pequenininhos aqui, ó, lobares. Ou, ao contrário, lobares e segmentares. E aí depois eu vou ter bronquíolos. Que no caso fica. Os bronquíolos é aquele galho pequenininho onde vai estar grudada a folha. E aí no bronquíolo nós temos, se você for olhar numa folha, próxima vez, dá uma olhada numa árvore mesmo. Você vai ver que na folha ele ainda tem um toquinho verdinho que faz parte da folha. Você vai ver, você consegue separar claramente o que é o galho e o que é aquele toquinho da folha. Porque nós temos bronquíolo terminal e bronquíolo respiratório. Bronquíolo ainda se divide em 2. Que aqui eu não vou entrar nessa subdivisão com vocês. E aí, por último, nós vamos ter os alvéolos. Quando a gente olha uma árvore de longe, a gente não vê a folha, né? De longe é tudo verde. Quando é que você vai começar a ver a folha? Óbvio que não é assim, né? Quando é que você vai começar a ver a folha? Quando você vai chegando de pertinho. Aí você vai chegando de perto, você vê o formato da folha. Mas de longe, é como se fosse um tecido verde. Lembra lá da aula de tecidos? Porque é tudo igual.
Eu só vou conseguir separar, aqui eu vejo um galho, eu vejo a folha, eu vejo um galho mais velho, que é marronzinho, eu vejo um galho mais novo, que é verdinho, eu vejo uma folha pequenininha, eu vejo uma folha grande. Só quando eu chego, Então aqui, para inspirar, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E para expirar, é o mesmo caminho. Só que tudo bem? Se a gente for analisar, seria assim, né? Ó, nariz. Aí eu vou ter as conchas nasais. Aí eu vou ter aqui a faringe. Aqui eu vou ter a boca, né? Aí na frente da faringe, quem que eu vou ter? Laringe. Aí embaixo da laringe, quem que eu vou ter? Traqueia. Embaixo da traqueia, ela se bifurcar e virar 2. Aí eu vou ter brônquio principal. A carina no meio. Isso, carina no meio. Aí eu vou ter brônquio lobar dos lóbulos pulmonares. Vou ter aqui. Depois eu vou ter os brônquios segmentares. Eu acho que consegue. A gente, como que a gente tudo é capaz. Consegue se ver. Então. Agora a gente consegue. Depois desses brônquios segmentares, nós vamos ter os brônquios, os bronquíolos. E aí lá na pontinha dos bronquíolos, quem que eu vou ter? Os alvéolos. Óbvio que é muito mais do que isso, né? O pulmão, se a gente fosse desenrolar o pulmão, pega aí no teclado e bate 2 setinhas para cima, por gentileza, naquele pulmão que se enchia e se esvaziava.
estimular esse pulmão, dizem isso daqui, ele dá o tamanho de uma quadra de tênis. Com as graminhas, sabe? Wimbledon. As graminhas. Você desenrola o pulmão. Se você desdobrasse ele daria o tamanho de uma quadra de tênis. Com quase 3 vezes mais gramas do que tem ali. Em cada graminha que você vê naquela quadra de tênis, você teria um alvéolo. Por isso que a pessoa fuma. Até queimar tudo aquilo ali. Quando eu olho e eu penso nisto daí, quando eu penso no pulmão, eu estou vendo isso aqui. O que eu vou avaliar quando eu penso apenas na avaliação da inspiração e da expiração? Eu vou avaliar a frequência. E o que é a frequência? Por que eu falei? A gente não pensa para respirar. Mas, se eu quiser, eu penso. Então, eu não posso avaliar o meu paciente, vocês aprenderam isso no curso de técnico, sem que o meu paciente perceba que eu estou avaliando ele. O que você faz? Você pega o seu celular, coloca no modo cronômetro, deixa lá na mesinha e finge que você está avaliando o pulso. Aí eu vou. Ninguém avalia a respiração, nem vocês que já trabalham. Ninguém avalia a frequência, nem vocês. Todo mundo mente. Todo mundo mente. Antigamente, presta atenção, depois você copia, depois você só tira uma foto. Aí eu tenho tudo em slide e mando para vocês. Antigamente tinha um relógio, hoje não se usa mais por questões de biossegurança. Com o relógio, algumas pessoas até verificavam. Hoje, com o celular, ninguém verifica. Por quê? Porque o seu aparelho de pressão já dá a sua frequência cardíaca. O seu aparelho de saturação já dá a sua frequência cardíaca. Quem põe a mão no dedo, no pulso do paciente para fingir que está contando o pulso? Ninguém. Obrigada. Você está no estágio. Ninguém faz isso. Só quando eu não acho o pulso do paciente, eu coloco Não, tudo bem. o aparelhinho. Não, pouco importa. Aqui é a frequência. A gente vai ter a mesma aula, a mesma revisão de anatomia e fisiologia que eu estou tendo aqui no sistema respiratório. Nós vamos ter no sistema cardiovascular. Não se preocupe. A parte que eu mais gosto de estudar e de lecionar é isso aqui. Ok? Então, a gente vai ter. Só estou falando para vocês que quando eu, Vitor Hugo, enfermeiro, olho lá, frequência respiratória, eu só acredito naquela frequência respiratória em 2 casos, em 3 casos. Primeiro, se foi eu mesmo que fiz, porque eu sei que eu conto. Segundo, se foi um médico pneumologista que fez. Qualquer outro médico eu também já sei que é mentira. Se for um pneumologista, como é a área dele, eu sei que ele vai dar uma importância na frequência. E se for um fisioterapeuta especialista em fisioterapia respiratória. E se for um fisioterapeuta generalista ou especialista em reabilitação motora, eu também já não acredito no que ele escreve. Mas para mim isso não tem importância. Qual que é o número mínimo e o número máximo da frequência? 12 e 20. 12 e... 20. Não, 12 e... Sendo que na prática a gente usa 14 e o máximo é? 20. Não. 22, sendo que na prática o máximo a gente usa 24. Quem está dizendo isso? Sociedade Brasileira de Pneumologia e Sociedade Brasileira de Fisiologia e American Heart Association. Não sou eu que estou dizendo isso. Mas eu até mando também para vocês os slides. Na prática a gente usa 14 e 24. As sociedades liberam 12 e 22. Abaixo de 12, BRAD, acima de 24. Tá. Ok? Tudo bem? A maioria das
das vezes, você vai olhar para o paciente e você vai ver que não tem uma alteração do padrão respiratório. Porque quando tem uma alteração do padrão respiratório, você já vai ouvir, você vai ver. E aqui também, né? Às vezes. Isso eu estou só aqui em cima ainda. Você vai ver, né, às vezes o paciente também fazendo força com a musculatura do pescoço, e você vai ver. Ou você vai ver o uso de musculatura acessória. Professor, quais são os músculos acessórios? Ignora, esquece. Porque esquece, besteira. Você vai ter músculos do pescoço, músculo do peitoral, músculo dorsal, músculos intercostais. Esquece. Eu preciso descrever quais são os músculos acessórios que estão sendo utilizados no paciente? Não. Besteira. Para quê? Não serve para nada. Okay? Eu quero escrever. Ok, estuda anatomia muscular, estuda fisiologia respiratória e aprenda a avaliar cada músculo. Professor, quando você vê uma pessoa usando musculatura acessória para inspiração e expiração, você anota quais foram os músculos? Não. Porque para mim pouco me importa se ele está usando o peitoral maior, se ele está usando o serrátil anterior, se ele está usando o platismo, se ele está usando esse esternocleidomastoideo. Para mim pouco importa. Eu vejo que ele está fora de um padrão de normalidade no seu processo de inspiração. Ou o paciente, eles têm uma outra alteração que é no processo de expiração. Ou ele tem respirações alteradas, como lá na UTI. Ou essas outras respirações, essas últimas, têm nome. Não vou falar nada agora. Quando a gente se vê na aula de UTI, eu explico elas de novo para vocês. Cada uma dessas padrões tem um nome. Tudo bem? E o que me interessa aqui é o som. Às vezes você vê o paciente respirando. Parece que ele tem, né, um monte de exudação, que é a respiração de gasto. Né? Você vê que a pessoa parece que ela quer tossir, quer vomitar e não consegue, fica aquele troço parado. É um gasteando, então. Isso, paciente em gasto. Né? Paciente em gasto já é um paciente elegível para. E se eu não fizer nada, o paciente morre. Isso me interessa. Mas a frequência é importante? Claro que é. Mas eu só vou dar relevância para a frequência quando o paciente ou está em brade, o paciente está com 8, 6, nada, o paciente está parando. Ou quando ele está em TAC. E aí o TAC, o que me interessa é 25, 30. As mentiras do dia a dia, da enfermaria, isso não me incomoda. Por quê? Porque o quê? O correto e o ideal seria medir. Mas se vocês, como enfermeiras que já foram técnicas, vocês não vão acreditar em ninguém, só em vocês mesmos. Por quê? Porque aí vocês vão avaliar. Eu não avalio. Então, ok. Não acredita em ninguém, nem em vocês. Tudo bem? Ok? Então, aqui nós já vimos essas duas características que a gente avalia da respiração. Nós vimos como é que ocorre a anatomia respiratória, a fisiologia e a anatomia respiratória. Nós vimos a frequência e nós vimos o padrão, sendo que o padrão aqui, o que vai nos alterar é o uso de musculatura acessória
vemos músculos, acessórios e nós vemos sons. E aqui eu nem coloquei o step. Só pelos sons eu já sei que o meu paciente está sentindo. Até aqui. Pequenos cristos, personinhas de meditação. Dúvidas? Não, trem. Não, trem. Aí eu vou fazer o toque, vai me pegar um pulmão na mão. Vamos dar Pegar um intervalo Você queria? para o café. Que tem um laboratório. Abrir um corpo, pegar com um jeito de sangue, sabe?